Jó no capítulo 1, vamos ler até o versículo 6. Eu vou ler os ímpares e vocês vão ler os pares. Vamos ler Bíblia junto. Vou eu até sentar aqui. Eita glória. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas, e era também muitíssimo agente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Versículo 5. E sucedia, pois, que tendo descobrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém. Segura, deixa a sua Bíblia aí. Pai, nós queremos te agradecer e te bendizer nessa noite aqui nesse lugar. Fala aos nossos corações, ao coração de cada um dos teus servos, dos teus filhos, de uma maneira plena e sobrenatural. Manifesta o teu poder e a tua glória, que seja pleno, e a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração se abra para entender essa palavra de direção, essa palavra de destino que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite. É no nome de Jesus que eu te peço, ó Deus, porque Tu és fiel, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso e único. Por isso eu te louvo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ei, escute. Nós estamos vendo aqui a vida desse homem chamado Jó. É muito importante destacar quem era Jó. A própria Bíblia vai dizer aqui que Jó era aquele que era o mais poderoso do Oriente. A gente falou aqui a semana passada sobre aquele presentinho que Jacó mandou para Esaú, e só naquele presentinho que Jacó mandou para Esaú dava 5 milhões. Então pensa qual era a fortuna desse camarada chamado Jó, porque Jacó vai mandar ali meia dúzia de camela, vai mandar algumas cabras. A Bíblia vai dizer que só camelos ele tem 7.000. Ou seja, ele de fato é alguém de grande riqueza, de grande posse, é um empresário da época, capacitado em tudo aquilo que ele faz financeiramente. Só que a Bíblia vai dizer que num único dia, tudo aquilo que Jó tem vai se esvair, tudo aquilo que ele tem vai sair das mãos dele, ele vai ter uma perca sobre tudo aquilo que ele tem. Num único dia, ele vai mudar da água para o vinho. E tem vezes que na história da nossa vida, parece que do dia para a noite a nossa vida se transforma. Um dia está bem e no outro, de repente, já não é nada mais daquilo que era ontem. A gente não sabe explicar, porque a gente já, para abreviar, e eu vou abreviar algo aqui para você, a Bíblia diz que foi o diabo que fez isso na vida de Jó, mas Jó não sabe disso. Nós sabemos agora, mas ele, no momento em que está vivendo, ele não sabe. E tem tantas coisas que sobrevêm na nossa vida que nós não sabemos o motivo, mas vivemos, e do dia para a noite a nossa vida dá uma guinada, se transforma, e se transforma de uma maneira a qual nós nunca gostaríamos de viver. É essa circunstância, é essa situação que Jó vai viver. Mas Jó é alguém temente a Deus. A Bíblia vai dizer que Jó era tão temente a Deus que até mesmo os filhos dele faziam festa, e no temor e no medo de que nessas festas os filhos deles faziam
tivesse acontecido alguma coisa, porque a Bíblia vai dizer que os filhos de Jó faziam festa no turno de dias, ou seja, ele tem 7 filhos e 3 filhas, é isso, ele tem 10 filhos. Quantos filhos Jó tem? 10, diga, Jó tem 10 filhos, e esses filhos faziam festa no turno de dias. O que a Bíblia está dizendo? Todo dia tinha festa. Hoje é festa na minha casa, amanhã é festa na sua, depois na sua. Todo dia tinha festa, ou seja, na família de Jó, todo dia é dia de festa. Mas isso, de repente, de um dia para o outro vai mudar, vai se transformar. Mas dá uma segurada, o que eu quero que você entenda é que Jó, sabendo que a família dele era desse jeito, que os filhos dele eram assim, a Bíblia vai dizer que ele oferecia holocausto, ele oferecia oferta, ele oferecia adoração a Deus, até mesmo temendo por aquilo que os filhos talvez tivessem feito, e ele adorava a Deus. Ele adorava a Deus por aquilo que nem sabia que tinha acontecido. E aí eu já quero fazer um adendo e parar com você aqui. A vida de Jó está uma maravilha, é uma vida de festa, tem festa todo dia na família, os filhos vão bem, a esposa, os negócios vão de vento e popa, mas a Bíblia vai dizer que Jó fazia adoração a Deus. Ou seja, Jó aqui já está mostrando que ele é alguém diferente, e são essas pessoas que Deus procura na terra. A Bíblia diz que Deus procura quem? Os fiéis adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Posso ouvir um amém? Desde já, Deus já está vendo nesse homem chamado Jó essa diferença, porque a gente muitas vezes adora a Deus, ora a Deus e busca a Deus quando as coisas vão mal, e Deus está procurando gente assim, gente que a coisa está bem, mas eu estou adorando, gente que as coisas não vão nem tão bem, mas eu continuo adorando a Deus. A gente muitas vezes lembra de adorar a Deus, de buscar a Deus, lembra de jejuar, lembra de fazer algo, fazer menção ao nome de Deus, de buscar a Deus na igreja, no monte, na oração, nas campanhas, quando as coisas não estão bem, quando as coisas, na verdade, elas estão caindo, elas estão se derrubando. Mas Jó era alguém que assim, a coisa está lá em cima, o negócio vai muito bem, mas eu vou adorar a Deus. Ei, escute uma coisa, o crente de verdade é aquele, olha para esse irmão que está do teu lado, vê se ele parece alguém assim. O crente de verdade é aquele que a coisa vai bem, eu adoro, a coisa não vai nem tão bem, eu adoro também. Então não importa a circunstância que eu estou vivendo, eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, eu não sei qual é o momento da história da tua vida, talvez não está nem tão bem, e por isso você veio aqui, mas pouco importa o momento da história da tua vida, se você adorar a Deus, se você buscar a Deus. Ei, escute, o principal é a adoração. É porque muitas vezes quando as coisas vão bem, a gente esquece, male sai um glória, ai, glória a Deus pela minha vida, mas a gente esquece que quando vai bem eu preciso adorar, e quando não vai tão bem eu preciso adorar também. Por que será que a gente acha que tem que buscar Deus só quando as coisas não vão bem? Jó está desse jeito, dessa forma, dessa maneira, e a gente sabe que do dia para a noite as coisas vão acontecer na vida dele. Jó vai perder tudo que tem? Sim ou não? Vai perder. Ele vai perder. A gente sabe da história, o diabo vai chegar para Deus e vai dizer assim, sabe o que acontece? Jó tem tudo isso, porque você não toca na vida dele. O diabo vai desafiar Deus a tocar na vida de Jó. Deus vai tocar na vida de Jó? Não, ele não vai tocar na vida de Jó. Sabe por quê? Porque, escute uma coisa, Deus sabe quem ele é, e ele nunca vai tocar na sua vida. Deus muitas vezes permite situações da nossa vida para que a gente entenda que ele é Deus e que ele pode fazer coisas sobrenaturais e poderosas, mas ele nunca vai tocar na sua vida. Deus até vai permitir que o diabo toque na vida de Jó, mas ele não toca. Até porque Hebreus capítulo 10, versículo 31 vai dizer que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então não queira nunca que Deus toque na sua vida. Às vezes a gente fica, toca, mas sabe de uma coisa? Deus não vai tocar, porque não é esse o agir de Deus para a nossa vida. Se você quer ser tocado, queira ser tocado pelo Espírito Santo, e Ele vai tocar você. Escute uma coisa que eu quero que você entenda nessa noite, já vai clarear e você vai entender o que eu quero dizer para você nessa noite aqui. Jó está nessa condição, dessa forma. A gente sabe muito bem que Deus vai permitir na vida dele. O que vai acontecer na vida dele? As coisas que Jó tem, elas serão tiradas dele,
Deus vai permitir que o diabo tire aquilo que ele tem, sim ou não? Sim, vai permitir. Coloque o versículo 13 do capítulo 1 de Jó para mim, por favor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa de seu irmão primogênito. Segue. E que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavavam e as jumentas passeavam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Segura, vem cá. Jó tinha quantos filhos? 10 filhos. Ele tinha 7 homens e 3 mulheres. Aí o diabo vai lá e vai falar: eu vou tocar naquilo que Jó tem, e aí você vai ver se ele não abandona você. Deus permitiu, não permitiu? Sim. Escute, quantos aqui são pais e mães? Deixa eu ver, levante sua mão. Amém. Qual é o seu bem? Você que é pai, levantou a mão, abaixa a mão. Eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é o seu bem mais precioso?